Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus, eu vou confiar. Jesus Cristo falou, está falado. Pode ouvir. 13h09, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Hoje, sábado, 17 de setembro de 2022. Que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está aí na sua Bíblia também. 1 Coríntios, uma das cartas que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus conquistado lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, fala aí na boca do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, esta é a mensagem que eu gostaria muito de compartilhar com você, amigo ouvinte. Está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. E o próprio Filho de Deus fala sobre o Espírito Santo em João 14, né? Você vai encontrar aí João 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jesus Cristo fala da importância do ensinamento dele, da palavra dele dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, e fala também sobre o Espírito Santo, algo que ele veio aqui na terra conquistar para todo aquele que crê. Não tem nada a ver com a sua religião. É claro que se a sua religião vier, ou a minha religião, nossa religião vier ensinar algo contrário, oposto ao que Jesus Cristo tem ensinado, é muito natural que nós sejamos enganados e não sejamos participante desse Espírito. O próprio Jesus Cristo fala também isto lá em João do 12 até o 17. E apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu. Esse é o programa Evangelho para Todos, programa que deve levar até você, amigo ouvinte, ensinamentos aí da Bíblia Sagrada, através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento de Jesus Cristo. No espaço de 10 a 15 minutos, eu não defendo que ache e pense sim aquilo que verdadeiramente está escrito. E assim está escrito também, assim diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele diz da seguinte maneira: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Em nome do Senhor, Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou
Quando ele chegou, começou a falar. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:12. Amigo ouvinte, a Bíblia, ou seja, Deus, através dos profetas, já falava no Antigo Testamento sobre o nosso coração. Jesus Cristo fala bastante sobre o nosso entendimento, aquilo onde está armazenado as informações. E Jesus Cristo fala bastante isso em Mateus capítulo 13. Ele fala a situação do nosso entendimento, nosso pensamento, nosso coração. Não o que bomba sangue, sim o mental, né? Já no Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas, diz que de tudo que tem que guardar, ele diz, guardai o vosso coração. Isso mesmo, de tudo que eu e você tem que guardar, tanto que a gente ouve muito em toda reunião que a gente vai, que você deve abrir o seu coração para quem? Para Deus. Você deve contar para Deus o teu pensamento, abrir o seu coração para Deus. E já no Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada fala isso, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração, do nosso entendimento, de dentro do nosso intelecto, é que vai sair o quê? Pensamentos, crenças, atitudes, atos, até mesmo palavras nossas, vai sair do nosso coração. E nós temos aí aprendido, às vezes, a fazer o oposto. A Bíblia Sagrada deixa bem claro, de tudo que tem que guardar, guarda o vosso coração. Porque do vosso coração é que procede as fontes da vida. E já Deus falou no Antigo Testamento também, de que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e tão corrupto é. Eu só vou deixar para você aqui, nesse momento, amigo ouvinte, vem aí o nosso bloco de apoiadores culturais e também o espaço reservado aí à propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho eu volto, daqui no mais ou menos 3 minutos eu estou de volta, trazendo para você a sequência aqui do Evangelho para Todos. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 13h19, voltamos então à programação da 104.9, programa Evangelho para Todos. Voltando para a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13, palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus fala, usando a vida de Paulo, dizendo assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amigo ouvinte, é muito importante a gente sempre examinar. Eu me lembro quando criança, às vezes a gente falava algum palavrão, algumas coisas que não devia, e às vezes os mais velhos, e às vezes até nossos pais, eles falavam assim: onde você ouviu isto? Quem é que te ensinou isto? Quem é que falou isto para você? Então eu acredito que essa conduta, ela é bastante cristã, essa conduta certa de repreensão, de nós pensarmos quem foi que ensinou isto? Da onde é que veio? Que fonte é esta? Esse pensamento, esta ideia, ela veio da onde? Onde tem origem esta ideia? Porque essa ideia, ela pode ter vindo de Deus, né? Não esta ideia errada, eu digo. Uma ideia que pode surgir
né, um projeto, um pensamento, algo que toma conta do seu entendimento, do nosso pensamento, ele pode estar vindo de Deus, né? E ele pode também não estar vindo de Deus. Esta é a verdade. E o Espírito Santo aqui diz assim, mas nós quem? E ele está dizendo, o apóstolo Paulo era um apóstolo, né? Era um homem que estava muito acima de mim, aparentemente por ser apóstolo. Mas pelo que Cristo fez por ele, fez por mim, por você, ele não é acima de mim, ele não é acima de você. Porque foi o mesmo preço. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. Foi o mesmo preço que Jesus Cristo, que Deus pagou através do Filho para resgatar o apóstolo Paulo, ele pagou também por você que está me ouvindo. Para mim também. Você e eu temos o mesmo valor diante de Deus. Eles não são mais importantes do que nós. Pela hierarquia terrena, sim. Mas diante dos olhos de Deus foi o mesmo preço. Por isso que o apóstolo diz, mas nós quem? Nós, eu e você. Nós, todo aquele que crê. Ele fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Eu digo para você que de repente você deve conhecer pessoas, ou até mesmo nós já passamos no decorrer do tempo de vida nosso, por situações em que nós fomos agredidos e não merecemos. Isso é verdade. Quantas pessoas boas você já viu, às vezes vê, que são pessoas muito boas, pessoas que não deveriam estar sofrendo aquilo que estão sofrendo, porém elas sofrem. Por quê? Porque elas são enganadas. Elas são enganadas. Há muitas coisas que nós achamos que Deus vai agir em meu favor por causa que eu fiz isto, porque eu sou desta maneira. Eu mesmo busco a minha própria justificativa. Quando a minha justificativa ela está naquilo que Jesus Cristo falou e naquilo que ele já fez na cruz do Calvário. E isso tem a ver com crença, com ensinamento, com aquilo que vai reinar dentro de mim e dentro de você. Tanto que, se você olhar, Jesus Cristo fala que através dele é chegado a nós o reino de Deus. O reino de Deus, o reinar de Deus é chegado a mim e a você. Naturalmente, se alguém já está reinando antes de Jesus Cristo na sua vida, em áreas da minha vida, em áreas da nossa vida, naturalmente, se chegar um outro, isso acontece em qualquer área, em todo lugar onde muda aí um dono, muda um chefe, muda alguém, ele vem o quê? Ele vem impondo a sua visão. E quando ele vem impondo a sua visão, ele tira o quê? A visão daquele que estava antes. A não ser que aquele que estava reinando antes ali, tinha algo que dá para ser reaproveitado. Não tendo que se reaproveitar, ele vai o quê? Anular totalmente o reinado daquele que esteve antes. E Jesus Cristo conta parábolas disso. Ele diz que um valente, ele só entra na casa de outro valente se ele dominar o valente que está reinando ali. Isso é verdade. Jesus Cristo é bem claro isto em algumas passagens. E aqui nessa passagem ele fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Então você deve conhecer na sua área da sua vida, na sua vida, nossa vida, já aconteceu isso. Você deve conhecer pessoas até religiosas. Não estou criticando ninguém de igreja nenhuma. Estou dizendo para você, você deve conhecer pessoas de oração, vamos dizer assim. Pessoas de religiosas. Pessoas que sofrem muito. Pessoas que passam uma maldição inteira na vida delas ou deles. Porém, são pessoas boas. Pessoas que fazem o quê? O bem. Mas no interior delas, elas cultuam aquilo que é mal. Aquilo que Deus reprovou. Aquilo que Deus reprova. Aquilo que Deus reprovou através dos profetas. Aquilo que Deus reprovou através do seu Filho Jesus Cristo. E essas pessoas cultuam. E por cultuarem isto, podem usar o nome de Deus, o nome de Jesus, fazer parte de uma igreja, estar no carro, à frente, pode até ser um pregador da palavra, porém, não é liberto. Por que não é liberto? Porque continua cultuando no próprio coração aquilo que opõe-se ao ensinamento de Jesus Cristo e o que Cristo fez da cruz do Calvário. Ou seja, todo homem na terra, ele é justificado pelo que Cristo fez. Ele é justificado pelo aquilo que Jesus Cristo ensinou a nós fazermos. E ele deixa bem claro isso em João 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ele deixa bem claro que a prática do ensinamento dele, da palavra dele, e a crença naquilo que ele ensinou, produz dentro de mim, dentro de você, uma libertação,
uma liberdade dada por quem? Dada por Deus, conquistada por Deus. Por quê? Por amor a você, por amor a mim. E esta é a verdade do Novo Testamento. E aqui ele fala sobre isso, ele fala assim, ó, mas nós quem? O apóstolo Paulo se incluiu com alguém. Alguém quem? Alguém crente. A crente de uma igreja evangélica, não crente em Deus através do Filho. Porque o Filho justifica o homem. Deus, ele justificou qualquer um que crê em Jesus Cristo. Ele justificou. Este está justificado por crer nos ensinamentos de Jesus Cristo e crer naquilo que Jesus Cristo já fez. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Ele está dizendo que no mundo opera um espírito. E um espírito que tem o maior sonho da vida desse espírito é reinar no lugar de Deus. A maior virtude dele é justamente se passar por Deus. Esta é a verdade de toda aí a Bíblia, né? De todo o Antigo Testamento e o Novo. Esta é a verdade do livro de Apocalipse. Esta é a verdade do mundo que está em volta de mim, em volta de você, em volta de nós. Esta é a verdade. A maior fraude, a maior corrupção que existe é justamente o inimigo de Deus se passar por Deus. Esse é o maior sonho dele. A Bíblia mostra isso. O Novo Testamento mostra isso. Então por isso que ele fala assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos receber o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então Deus fala para mim, Ele fala para você. Quem foi que te ensinou isso? Da onde é que surgiu essa ideia? Isso que você e eu cremos, que cultuamos, vem em nome de Deus, em nome de Jesus, vem de uma religião, de um líder religioso. Porém, ou vem de mim, ou vem deste ou daquele, como diz o apóstolo Paulo. Se nós mesmos, um anjo do céu, nos anunciar algo que seja contrário ao de Jesus Cristo, ao de Deus, então sejamos anátemas, ou seja, sejamos amaldiçoados. O apóstolo Paulo fala isso lá em carta aos Gálatas. Você vê o apóstolo Paulo deixando bem claro isso. Se nós mesmos, ele, o apóstolo Paulo, está se incluindo, ou um anjo do céu, vos ensinar um outro evangelho, uma outra boa nova, um outro ensinamento que contrarie ao de Jesus Cristo, seja amaldiçoado, seja anátema. É isso que está lá em Gálatas. Começa lá a ler o livro de Gálatas, capítulo 1, 2 ali, né? Você já vai encontrar o Espírito Santo de Deus, Ana Paulo, falando claramente sobre esta questão aqui também. Então é muito importante você sempre examinarmos a nós mesmos e dizer assim, da onde veio esta ideia, da onde veio este pensamento, da onde está vindo esse projeto, né? O isto que está dominando a maioria das minhas atitudes, a maioria daquilo que eu falo, está vindo da onde? Com quem é que você aprendeu isto? Me lembro que meu pai às vezes falava isso, meu irmão mais velho, minha mãe chegava para mim e falava assim, minha irmã mais velha também, chegava e falava assim, com quem que você aprendeu isto? Quem é que te ensinou isto? Foi Deus? Talvez não. Então é muito importante aí você meditarmos naquilo que verdadeiramente é a verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas, ele permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do Homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações,
o que tem a espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafelândia FM, 20 anos.